Olá a todos, nós vamos falar hoje sobre doenças em família. Então, nós temos um objetivo aqui na Terra, que é a nossa evolução espiritual. Então, reencarnamos numa família, onde nós trazemos ali o nosso pai, nossa mãe, irmãos, e vamos ali programando, e tudo isso no plano espiritual, antes de reencarnar. Então, quando nós falamos em doenças, por que certas pessoas já nascem doentes? Por que tem pessoas que nascem, por exemplo, com uma doença mental, por exemplo, não consegue manifestar sua inteligência e outros tipos de deficiência, enfim. Então, nós temos que entender que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então, reencarnamos para evoluir, tanto moralmente como intelectualmente. Então, estamos aqui de passagem, estamos vivendo uma experiência na Terra. Então, quando vamos reencarnar, nós temos ali uma herança que está gravada no nosso perispírito. O nosso perispírito é o organizador biológico do nosso corpo físico. O que é o nosso perispírito? É o nosso corpo espiritual. Paulo falava do corpo espiritual. Então, o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele traz gravado tudo aquilo que já fizemos lá no passado. Então, por exemplo, quando nós fizemos algo para prejudicar alguém, quando nós usamos a inteligência para o mal, um suicídio, o vício, por exemplo, quando a pessoa ela tira a vida de outra pessoa. Então, são várias coisas que vão aí interferir na nossa saúde física e mental. Então, vou pegar o exemplo de uma pessoa que fumou muito tempo e desencarna com câncer de pulmão. Então, quando ela tem esse vício, ela está prejudicando o seu corpo físico. Então, quando ela desencarna, ela somatizou no seu corpo espiritual, o perispírito, esse vício, vamos dizer assim. Quando ela reencarna de novo, ela vai então moldar o seu novo corpo físico através desse perispírito, que é a forma. Então, imagine uma forma de pudim que é de plástico, e aí nessa forma você sem querer você encostou no fogo e ela ficou meio deformada. Aí você vai colocar um pudim ali ou uma gelatina, ela não vai sair perfeita, ela vai sair meia com as imperfeições. É a mesma coisa o nosso corpo físico, ele vai ser moldado conforme as imperfeições da alma. Então, a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que a doença, ela drena as imperfeições da alma. Joana de Ângeles, ela é mentora do Divaldo Pereira Franco, para quem não conhece. Então, quando nós, por exemplo, lembrando o ensinamento de Jesus, quando ele falava, se teu olho é motivo de escândalo, arranca a sua mão. Ou seja, quando nós infringimos a lei divina, nós vamos ali marcar o nosso corpo espírito. Então, a pessoa, por exemplo, que levanta a mão para matar alguém, a que usa a língua para fazer um falso testemunho, um suicídio, por exemplo, onde a pessoa dá um tiro na cabeça, ela está danificando ali seu cérebro também. Então, quando ela reencarna de novo, ela vai ter ali uma dificuldade mental. Dependendo do estrago que ela fez, a gente tem, por exemplo, o bebê anencéfalo. O bebê anencéfalo, ele não tem uma parte do cérebro. Então, às vezes, ele não chega ao final da gestação. Às vezes, se chega, ele dura ali 1 ano, no máximo. Então, ele precisa dessa gestação para que ele possa ali ir curando o seu perispírito. Às vezes ele vai precisar de mais de uma reencarnação até curar esse perispírito, mas ele não vai durar muito tempo, até ele poder curar esse perispírito e ele vai nascer então uma criança que não vai ter nenhum problema ali, nenhuma sequela. Porque vamos lembrar o seguinte, que não é castigo de Deus. Deus cria leis que são perfeitas. O que acontece? Quando nós infringimos as leis divinas, nós temos essas consequências. Então, se a pessoa, por exemplo,
ela tira a vida do outro, vai ter consequências. Na antiguidade era muito comum cegar, né, os escravos fujões e outras coisas mais que se faziam. Tudo isso tem uma consequência e isso vai ficar ali impregnado no nosso perispírito. Então, por exemplo, quando nós recebemos alguém doente, essa pessoa às vezes nasce com uma doença, esse espírito ele não caiu ali sem propósito nenhum, né? Eu costumo dizer, não caiu ali de paraquedas. Ele já tem uma história conosco de outras vidas. Então, muitas vezes, eu pegar o exemplo da mãe do bebê anencefalo. Muitas vezes essa mãe no plano espiritual, com certeza, ela aceitou trazer esse bebê para ajudar. Imagine só uma pessoa que tem um ente muito querido, que foi seu filho, seu pai ou sua mãe, em outra vida, e essa pessoa comete suicídio. E aí depois, no plano espiritual, elas combinam, olha, fique tranquilo, eu vou te ajudar, eu vou trazer você como filho. Olha só que lindo, que a justiça divina, ela funciona assim. Então, também tem a parte da misericórdia, que Deus é misericordioso. Então, recebemos alguém com algum problema, nós combinamos com esse ser, programamos essa reencarnação. Então, nós temos que acolher esses seres que estão doentes. E às vezes o doente somos nós. Então, muitas vezes adoecemos se não tem nada a ver com as questões das outras vidas, com desvios das outras vidas, por não ter cuidado do corpo, por ter praticado mal. Às vezes não cuidamos da nossa saúde nesta vida. Quantas pessoas aí, elas, por exemplo, elas cometem desregramentos da mesa, uns vícios, né? Hoje a gente vê uma cultura onde que tem muito álcool, né, dentro dos lares, as pessoas, qualquer festinha, qualquer almoço tem, somente final de semana, tem muita bebida alcoólica. Então, se tem um membro da família ali, um espírito que já reencarna com uma problemática de outra vida que ele não conseguiu vencer um vício, então aqui tudo isso é facilitado. Então, os desregramentos, os vícios, o uso de drogas, o uso de tabaco, outras coisas, vai adoecer o nosso corpo. E às vezes não tem nada a ver com outra vida. Às vezes são coisas dessa vida que nós ali estamos, né, facilitando para que possamos adoecer. Então, no Evangelho, fala que temos que cuidar do corpo e do espírito. Os gregos também falavam isso, né? Temos que corpo sã, mente sã. Então, isso já é um ensinamento já muito antigo. Então, se recebemos um corpo, temos que tratar bem desse corpo. Temos que ter hábitos saudáveis ali, através de uma atividade física que a gente consiga fazer, de uma alimentação saudável, cultivar bons pensamentos, porque muitas vezes as emoções desequilibradas, elas também somatizam doenças. Então, não é só o vício físico, que eu costumo dizer, né? O consumo de certas substâncias, mas também as emoções. Então, por exemplo, o pensamento, ele gera sentimento. Então, se a pessoa fica ali nutrindo um pensamento de raiva, de ódio, de tristeza, pensamentos negativos, vai gerar ali um sentimento, que o sentimento ele vai aumentando, vai gerando ali uma ira, vai gerando assim, às vezes até uma depressão por conta de algo que aconteceu com essa pessoa, e ela naquele momento ela fica triste e ela fica ali curtindo esse pensamento triste ou curtindo a raiva. Isso vai ter um comportamento muitas vezes de agressividade, vai ter um comportamento muitas vezes de ficar isolado no quarto, de não querer ver ninguém. Então, todo esse emocional fragilizado negativo também somatiza doenças do nosso corpo. É o que é a ação da mente sobre o organismo, as doenças psicossomáticas. Por isso que o autoconhecimento, ele possibilita aquela viagem interior, né? Como Sócrates dizia, homem, conhece a ti mesmo. E Santo Agostinho retoma essa frase lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala que
fazei como eu fazia, né? Diariamente eu fazia uma reflexão do meu dia e eu procurava ali, ao primeiro momento, melhorar essas atitudes. E ele diz, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Então, é nos conhecendo que a gente vai perceber esses sentimentos, por que eu tenho algum problema, por que eu tenho a minha emoção muito fragilizada. E temos que, às vezes, procurar ajuda espiritual, ajuda médica, ajuda psicológica, para que possamos nos tratar. Porque o objetivo nosso aqui é justamente cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, para que possamos, então, aproveitar a nossa existência aqui da melhor forma possível. Então, estamos aqui nessa caminhada. Então, vamos ler ali o Evangelho, capítulo 17, onde fala cuidar do corpo e do espírito. Então, vamos ter também paciência, assim, tratar com carinho, com amor, aquela pessoa doente que está no nosso lar, às vezes é um idoso que precisa de cuidados. Então, vamos tratar ele com carinho, com amor, para que ele não venha adoecer mais, porque se ele não recebe amor e carinho, ele vai adoecendo cada vez mais. Porque muitas vezes a gente pensa que basta dar comida, basta dar remédio, agasalho, que está tudo bem. Não, o amor é o que move as pessoas. Então, se a gente não tem amor ali, se não tem um amparo, não tem um carinho, a pessoa entra num vazio existencial muito grande e muitas vezes começa a entrar numa depressão, e essa depressão favorece para que a pessoa, ela ali venha até desenvolver um Alzheimer. Então, as nossas células, elas vão morrendo. Então, nós temos no hipocampo, as células troncos. Essas células troncos, elas vão migrando para outras regiões do cérebro, onde elas vão se transformando em novas sinapses, toda vez que a gente estimula ali o cérebro a conhecer coisas novas, praticando uma atividade física, as boas leituras, os desafios. Então, quando a pessoa entra assim, numa tristeza, numa depressão, né, segundo a neurociência, essas células troncos, elas podem morrer. E aí que tem o prejuízo aí futuro. Então, vamos cuidar não somente das pessoas que convivem conosco, mas cuidar de todos nós, né, da nossa saúde mental, de perceber se estamos aí entrando numa tristeza, principalmente nesse momento aí de isolamento por causa da pandemia. Vamos observar, vamos ocupar o nosso tempo, acordar, fazer nossa prece, boas leituras, fazer uma atividade física, fazer ali algo que nós gostamos. Vamos ocupar nossa mente com algo saudável. Isso vai nos ajudar na nossa saúde física. A meditação também ajuda muito. A neurociência, ela fala hoje em dia dos benefícios da meditação, que favorece muito a liberação de bons neurotransmissores. Uma boa alimentação também. Hoje nós temos o cérebro oculto, que é o intestino. Então, nós temos uma química no intestino que vai favorecer o nosso cérebro. Então, se nós temos ali, por exemplo, uma alimentação saudável, consumindo ali peixes, carnes, ovos, grãos de boa qualidade, frutas, verduras, castanhas, azeite, nós vamos formar uma boa química neural e isso vai favorecer o nosso cérebro. Então, quando a pessoa não tem uma boa alimentação, ela também deixa o seu cérebro desnutrido. E a neurociência ela vem trazer essas informações muito importantes para que nós possamos ter aí um bem-estar físico e também mental. Então, é a neurociência nos ajudando a cuidar do corpo e do espírito também. E o Evangelho de Jesus, que é muito importante porque ele nos dá esse suporte emocional para cuidar das nossas emoções através da nossa prece, do autoconhecimento e através desse caminho da autoeliminação. Então, muito obrigada a todos, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Muita paz, que assim seja.